Então, agora sim, doutor Neumar, escutem alto e bom som. Mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Geider. Agora que a gente afinou aqui as questões técnicas, vamos bater um papo sobre essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou à sua disposição. Acompanha o Almir desde o início do processo aqui em Jacobina, depois do recurso em Salvador. Em que momento o senhor acompanha esse processo? Olha, existiu uma condução no primeiro grau de dois valorosos advogados, doutor Alisson e doutora Gabriela, que junto a mim, quando o processo chegou ao TRE, passamos a acompanhar e elaborar esse recurso que foi julgado, portanto, ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, existe e deve ser feito esse registro da brilhante condução do processo no primeiro grau. Infelizmente, o TRE da Bahia deu uma decisão que julgou improcedente os pedidos, mas, a partir de recursos que foram elaborados por nós, o TSE acolheu a tese e julgou procedente os pedidos. Bom, o porquê desse processo demorar tanto? Eu recebi hoje mensagens, inclusive de internautas, que comentavam desse jeito. Eu não imaginava nem que isso fosse mais à frente. Porque quando houve a decisão em primeira instância, automaticamente o, houve um recurso para essa segunda instância, para Salvador, Tribunal de Justiça da Bahia. Logo depois, passado um pouco tempo, o Tribunal de Justiça também atende o pedido do interessado, de um dos interessados, que é o Tom do Povão, e ele permanece no cargo. Por que demorou tanto para essa sessão de ontem do TSE julgar essa questão, esse assunto, doutor? Perfeito, Gê. É um processo eleitoral como esse, que envolve, você bem sabe aí, a votação de todo um partido no município, como foi esse problema que nós enfrentamos na Justiça Eleitoral, ele precisa ser pautado principalmente pela ampla defesa e pelo contraditório. Existem situações processuais em que os interessados precisam se defender, precisam constituir provas de que houve a situação irregular ou não, a caso a defesa tivesse conseguido comprovar que não haviam irregularidades, mas não foi o caso. Então, o processo ele transcorreu naturalmente, atendendo aos prazos. Foi feito o julgamento no TRE, foi feito o julgamento ontem no TSE em Brasília, e o ministro Alexandre de Moraes foi quem conduziu o voto pelo julgamento procedente dos nossos pedidos, acatando a nossa tese e, portanto, cassando o mandato, o diploma do vereador do PP, eleito em Jacobina, para então se refizessem os cálculos para fins de redistribuição dessa vaga. Nessa colocação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, ele coloca recontagem, recálculo de votos. Ele não diz que o Tom tá, ele não cita o vereador Tom que perde o mandato e tampouco cita que o Almir Lima, que é suplente de vereador, assumirá a vaga. Então, a gente entende que é importante agora recontar os votos depois desses votos anulados do PP, do que o Tom recebeu, e dos vereadores do PP, candidatos a vereadores, para que aí assim proceda a se saber quem será que vai assumir a vaga. Mas já se sabe, nós aqui sabemos aqui no nosso turrão, que essa vaga em ocorrendo pertence ao Mi. Por que o TSE se manifesta dessa forma e não diz, olha, há a cassação então do mandato do Tom e assume o Almir? Por que não houve essa fala dessa forma por parte do ministro, por parte da corte, doutor Neomar? Veja bem, eu discordo, Geida, porque para mim a decisão do ministro de ontem foi muito clara e determinou a cassação do mandato do vereador Tom. Então, esse é um efeito imediato da decisão de ontem. E somada a essa decisão de cassação do diploma do Tom, vem a inelegibilidade das candidatas laranja, vem a recontagem dos votos e a anulação de todos os votos que foram atribuídos para o progressista nas eleições de 2020. Então, na minha opinião, discordo um pouco da sua fala e entendo que o ministro Alexandre de Moraes determinou sim a cassação do diploma do Tom. No tocante ao vereador Almir, o nosso constituinte, o nosso cliente,
assumir essa cadeira, essa é uma conta que é feita com base nas votações que foram obtidas nas eleições. Então, nós entendemos que vai acontecer desta forma, mas, obviamente, quem vai executar essa decisão agora é a Justiça Eleitoral aqui da Bahia. Então, nós já entramos com um pedido de execução dos efeitos dessa decisão de ontem, até porque o ministro Alexandre de Moraes também foi claro quando ele propõe, e isso foi aceito no colegiado, que os efeitos sejam imediatos, até porque já estamos aí no segundo ano de mandato, né, e não haveria efetividade ao processo se a determinação fosse pura e simplesmente do processo retornar para ser julgado ao TRE. Então, sai de Brasília esse processo com a decisão definitiva, pode ser objeto de recurso, mas o recurso não vai, de forma nenhuma, impedir a execução desses efeitos do que foi determinado ontem. O vereador Tom, ele tem o direito, em querendo, de recorrer para o STF. Mas a decisão do TSE, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela já é uma decisão imediata que torna nulos os votos de Tom e, consequentemente, o procedimento para que, e aí eu deixo o questionamento, para que a Justiça Eleitoral, e aí seria o TRE em Salvador ou seria a Justiça Eleitoral, a 46ª Zona aqui em Jacobina, para proceder essa recontagem e fazer a convocação para a diplomação, porque teria que ocorrer uma nova diplomação para a posse do novo vereador, não é isso, doutor Neumar? Perfeito. Quando da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que na realidade foi um voto, essa decisão ela foi ratificada, ela foi subscrita por 5 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, não foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes. Ele, na verdade, abriu uma divergência, até porque o relator do caso foi no sentido de manter a decisão do TRE, ou seja, julgar improcedentes pedidos, e o ministro Alexandre de Moraes, com muita sabedoria, com muita técnica, enfrentou a nossa tese e entendeu que nós tínhamos razão de suscitar a situação das candidaturas laranja. Então, a partir dessa decisão, que, de novo, repito, ele fala da aplicação imediata, a Justiça Eleitoral da Bahia, por intermédio do TRE e também da 46ª Zona Eleitoral de Jacobina, ou seja, quando eu digo TRE, na Bahia, porque há uma unidade, digamos assim, na condução desse processo. Então, vai sair uma determinação. Nós, enquanto advogados do Almi, já solicitamos o cumprimento da decisão e aguardamos que nos próximos dias, justamente porque a instância do TSE já é uma instância especial. Nós começamos esse processo na zona eleitoral, em grau de recurso foi para o TRE da Bahia, e agora numa espécie de recurso máximo especial dentro da conjuntura de organização da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu. Obviamente existem os recursos, mas, como já mencionei, não há efeito suspensivo, ou seja, as decisões são aplicadas de modo imediato, como foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Do que ocorreu nas decisões anteriores. Se a gente for transpor essa decisão judicial de todo esse processo desses recursos para uma partida de futebol, é como se o Tom começasse perdendo, tivesse virado o jogo na segunda instância e agora ter uma partida, vamos dizer assim, final, com o Almir vencendo essa partida e podendo ter o Tom o direito de recorrer, mas perdendo o mandato. Quando há uma decisão da justiça, e aí o senhor coloca que foi uma decisão subscrita por mais 5, quantos compõem o colegiado do TSE, doutor Neumar? Importante para as pessoas entenderem. Perfeito. São 7 ministros que compõem a Corte Superior Eleitoral. Então, nós temos um julgamento colegiado, né? Foi feito um julgamento, uma análise muito robusta, muito profunda do tema. Só para vocês terem noção, e os ouvintes também tenham noção do que envolve essa demanda, nós estamos falando, Geila, de uma fraude na formação da chapa de vereadores que foram incluídas mulheres que sequer tiveram votos, que sequer fizeram campanha, que sequer prestaram contas à Justiça Eleitoral. Então, o conjunto de provas que foram produzidas durante a instrução do processo demonstram, de fato, houve sim a fraude e, à medida em que um vereador, no caso o Tom,
foi eleito por intermédio desta fraude, a Justiça Eleitoral interviu e cassou o seu diploma. A inelegibilidade que foi também colocada para essas 4 candidatas fictícias. Os demais candidatos do PP também sofrem sanções com essa decisão, doutor Neumar? Observe, Geida, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi ratificada pelos demais ministros, atribui a inelegibilidade às candidaturas femininas laranjas. Entretanto, com a cassação do mandato do diploma do vereador Tom, surge aí a possibilidade de uma eleição futura, por exemplo, em 2024 ou até 2022, nós suscitarmos a inelegibilidade em decorrência da cassação do diploma pelo órgão colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Então, de pronto, bate pronto, a inelegibilidade ela foi atribuída às candidaturas femininas laranjas, porém, existe aí a situação jurídica da cassação de um mandato que deve ser observado nos pedidos de registro de candidatura futuramente. Isso no futuro pode ser analisado e de interesse das partes envolvidas que seja pedido também requerida a inelegibilidade de possíveis candidatos que participaram desse processo em 2020. Perfeito. Quando a corte ela faz o julgamento, pós o julgamento é apresentado o acórdão, que é justamente a divulgação de tudo aquilo que foi decidido. O acórdão já foi publicado, já publicado no site do TSE, doutor Neumar? Ainda não. O ouvinte que quiser acompanhar o julgamento, a sessão do TSE de ontem está disponível no YouTube, porém o acórdão ele ainda não foi disponibilizado. Por isso que essa questão de inelegibilidade, por isso que algumas questões assim mais sensíveis, prefiro que o acórdão seja disponibilizado para a gente tratar isso no caso concreto. Mas, de antemão, o que o voto do ministro Alexandre de Moraes já suscitou foi a cassação do mandato do vereador Tom e a inelegibilidade dessas pessoas que foram participantes da fraude. For publicado, é possível ter uma previsão de quando vai haver a convocação por parte da Justiça do Almir e qual prazo a Justiça dará para a Câmara de Vereadores empossá-lo, doutor Neumar? Olha, Geide, o nosso interesse é que essa posse, essa diplomação aconteça imediatamente. Então, nós estamos trabalhando para isso. Existe aqui o nosso entendimento de que essa decisão precisa ser cumprida, foi uma determinação de uma Corte Superior Eleitoral, ou seja, no âmbito da Justiça Eleitoral, para que vocês, ouvintes, também compreendam, o TSE é a última instância do ponto de vista do eleitoral. É óbvio que questões constitucionais, questões outras, envolvem o Supremo Tribunal Federal, o que neste caso não me parece ser a situação. Então, nós entendemos e estamos trabalhando para que a diplomação do nosso constituinte, o nosso cliente, então o próximo vereador Almir, seja realizado o mais rápido possível. Doutor Neumar Filho, muitíssimo obrigado por ter participado desse bate-papo e expondo aí a posição da parte interessada, que é o candidato a vereador Almir, que requereu essa situação nessa instância do TSE e que foi logrado êxito na sessão de ontem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, doutor Neumar. Geida, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo participar do seu programa. Estou à sua disposição sempre que você precisar.